Volto a tocar num assunto que, por várias vezes, já usei essa tribuna para falar, que é a questão da transposição dos servidores do Estado de Rondônia para os quadros da União. Nós tivemos uma reunião hoje pela manhã, eu mostro aqui a transposição já, uma organização do movimento organizado pela sociedade que pede a transposição já até 1991, conforme foi votado aqui no Congresso Nacional, conforme foi sancionado pela presidenta Dilma lá em Porto Velho, há exatamente um ano atrás, dia 5 de julho de 2011, a presidenta esteve em Porto Velho e sancionou, e dizendo que, se comprometendo com a sociedade de Rondônia, naquele momento, que num prazo curto iria se resolver a questão da transposição. Há uma proposta para o fechamento do trabalho das usinas no dia 5 de julho pelo movimento organizado pela sociedade. Hoje pela manhã, ou agora há pouco à tarde, nós reunidos com os sindicatos, os presidentes dos sindicatos que estão aqui em Brasília, eles adiaram esse fechamento do dia 5 de julho, atendendo a um pedido da bancada federal. Um pedido que nós fizemos para que nós não estiquemos a corda, nós não passemos a prejudicar uma obra tão importante que é para nós de Rondônia e para todo o país, é a construção das usinas do Madeira. As usinas que são importantes, vão gerar energia para o nosso Estado, para o nosso país, o Brasil, que precisa demais da conclusão dessas obras. Em atendimento a um pedido da bancada federal do Estado de Rondônia, o movimento organizado resolveu adiar por mais 10 dias o fechamento do acesso às usinas do Madeira em Porto Velho, atendendo um pedido e confiando no que disse a ministra Miriam Belchior em audiência pública com toda a bancada e também com todos os líderes sindicais do Estado de Rondônia, que resolveria essa questão da transposição até o dia 30, que é nesse final de semana. Mas esperamos que na semana que vem, senhor presidente Paulo Paim, essa questão da transposição esteja resolvida. Então, em atendimento à bancada federal, sempre confiando na posição da nossa presidenta Dilma, da nossa ministra Miriam Belchior, os sindicatos adiaram essa mobilização, o que eu entendo que é importante. Nós precisamos resolver os nossos problemas e não criar outros problemas para a sociedade local e também para a sociedade brasileira, que é a construção das usinas do Madeira. Mas fica aqui o nosso apelo para o Ministério do Planejamento, que atenda essa reivindicação do Estado de Rondônia. Não é uma reivindicação somente dos trabalhadores, dos servidores públicos do Estado, mas é uma reivindicação de toda a sociedade de Rondônia. Vamos fazer a transposição. Ela já foi votada, já foi sancionada, falta a regulamentação. Vamos assinar essa regulamentação. O processo está na AGU, várias reuniões foram feitas na Casa Civil, na AGU, no Ministério do Planejamento, para resolver, para solucionar essa questão. Esperamos que isso aconteça o mais rápido possível. Outro assunto que nos traz aqui, senhor presidente, é com relação ao sinal de alerta para os impactos da crise financeira internacional sobre a economia brasileira. Isso vem sendo dado há algum tempo por especialistas, pelo mercado, pelos políticos, inclusive aqui no Senado, onde fizemos esse alerta por várias vezes em vários pronunciamentos. E o governo brasileiro tem demonstrado que está atento às incertezas do mercado internacional e vem tomando sistematicamente medidas que estão vacinando nossa economia contra essas oscilações e estão estimulando
os investimentos na produção, na indústria e principalmente no agronegócio. O agronegócio que é responsável pelo resultado positivo da balança comercial brasileira e que gera milhares de empregos em todo o país. O agronegócio tem uma importância muito grande na economia do nosso país. O Brasil está reagindo bem e com agilidade ao agravamento da crise da Europa e nos Estados Unidos, e tomando algumas medidas estruturais que, além de remediar a crise, devem promover uma transformação de longo prazo na economia brasileira. Falo especialmente do anúncio feito na manhã de hoje pela presidenta Dilma e pelo ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, durante o lançamento do Plano Agrícola e Pecuário 2012-2013, no Palácio do Planalto, principalmente da criação de uma Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Os detalhes da estrutura e funcionamento dessa nova organização ainda estão sendo finalizados pelo governo, mas a presidenta Dilma adiantou que ela terá como meta democratizar a informação e levar tecnologia ao campo. Essa é uma cobrança sistemática que nós fizemos, principalmente na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. A importância de levar crédito ao agricultor. Mas o mais importante do que o crédito é a assistência técnica, nós darmos condições de gerenciamento, de funcionamento dos equipamentos para que o nosso agricultor possa realmente conseguir plantar e colher com uma qualidade maior. A presidenta tomou a criação dessa Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural como um dos maiores desafios de seu governo. E nós, senadores da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, ficamos satisfeitos com esse empenho da presidenta em promover essa transformação na base do setor agrícola. A principal constatação que temos das análises feitas na Comissão de Agricultura é a falta de assistência técnica. E é isso que cobramos nas audiências públicas que realizamos esse ano e nas audiências com os ministros da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário. Entendo que a criação dessa agência é até mais importante do que os 115 bilhões de reais anunciados pelo governo para investimento na safra 2012-2013, que terão um impacto imediato na nossa economia. A criação dessa nova agência representa um investimento no futuro, representa que teremos no médio e longo prazo uma agricultura muito mais qualificada e preparada para enfrentar por si própria as oscilações que acontecem no mercado. Os ajustes fiscais, a política monetária e a redução dos juros que o governo tem promovido aqui atacam de forma conjuntural os problemas da nossa economia. São remédios que acabam com a gripe, mas não matam o vírus, que continua circulando e podem ser contraídos a qualquer momento. Agora, as medidas anunciadas hoje pela manhã e na tarde de ontem pela presidenta Dilma, no lançamento do Plano Safra e durante o lançamento do chamado PAC Equipamentos, representam a adoção de medidas estruturais que terão um efeito mais eficaz e de longo prazo na nossa economia. O PAC Equipamentos compreende um pacote de ajuda a segmentos específicos da indústria, com o corte nas taxas de juros e a implantação e ampliação dos investimentos, bem como a antecipação das compras públicas para impulsionar a indústria brasileira e aquecer a economia. Essas medidas são importantes porque vão além de simplesmente estimular o consumo. Elas afetam a economia de forma mais profunda, pois envolvem a pesquisa, a extensão rural e a assistência técnica junto ao produtor. Um trabalho que é feito lá no campo, junto com o agricultor. No plano agrícola, os focos do pacote são o médio produtor, as cooperativas rurais e a produção sustentável.
Para o médio produtor, o crédito de 6,2 bilhões oferecidos na safra atual foi ampliado para mais de 7 bilhões de reais, com taxas de juros caindo de 6,25% para 5% ao ano. A renda bruta anual máxima para enquadramento do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP, foi elevada de 700 mil para 800 mil reais, e o limite de crédito, que era de 400 mil para 500 mil reais. No Ano Mundial do Cooperativismo, o governo aumentou o limite de financiamento por cooperativa de 60 milhões para 100 milhões de reais dentro do Programa de Desenvolvimento Cooperativo para a agregação de valor à produção agropecuária, o Prodecop, e de 25 milhões para 50 milhões para capital de giros no Programa de Capitalização de Cooperativas Agropecuárias, o Procap Agro. Já o Programa Agricultura de Baixo Carbono, que nessa safra conseguiu superar a barreira de 1 bilhão de contratos, teve seu volume de recursos ampliados para 3,4 bilhões e é considerado uma prioridade do nosso governo. Essa política demonstra o compromisso do governo com a sustentabilidade e o claro interesse dos produtores rurais na adoção das melhores práticas tecnológicas disponíveis, as quais conjugam produção e respeito ao meio ambiente. Dentre as iniciativas apoiadas pelo programa ABC, destacam-se a recuperação de áreas e pastagens degradadas, a implantação de sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta, e a implantação e manutenção de florestas comerciais ou destinadas à recomposição de reserva legal, e áreas de preservação permanente, bem como o melhoramento do sistema de plantio direto. Dos 115 bilhões de créditos a serem financiados com recursos públicos, 87 se destinam a operações de custeio e comercialização e 28 a investimentos com taxas anual de 5,5% ao ano. O governo manteve, no novo plano, o compromisso de utilizar os mecanismos de apoio à comercialização dos produtos do agronegócio com base em estimativas do custo variável e do preço mínimo. Outro avanço nesse plano safra é o que o governo federal aposta na qualificação do programa de zoneamento agroecológico para expandir o sistema de seguro rural do país, melhorando o gerenciamento do risco no seguro rural e traçando um plano de metas para os próximos 5 anos. Isso significa que o agricultor terá o seguro não só da safra, mas também de sua renda, de acordo com a sua caracterização. A decisão do governo, da presidenta Dilma, em ampliar os investimentos da agricultura é acertada, pois até aqui o setor tem assegurado o superávit da balança comercial brasileira e contribuído para a inclusão social e promoção da segurança alimentar no país, metas do Plano Brasil Sem Miséria. No que diz respeito à redução dos juros, o estímulo a investimentos e a compras antecipadas, essas medidas também são importantes, pois estimulam a produção industrial e não apenas o consumo. A lista de compras do governo inclui a aquisição de 8 mil caminhões, 3 mil patrulhas agrícolas, 3.591 retroescavadeiras, 1.330 motoniveladoras e 2.125 ambulâncias, entre outros equipamentos para o nosso país. No total, a ser gasto com compras, 1,8 bilhão já estava previsto no orçamento desse ano. Os restantes 6,6 bilhões serão contemplados por uma medida provisória. O dinheiro integrará o Programa de Aceleração do Crescimento, cujo orçamento passará de 42,6 bilhões para 51 bilhões de reais. Ainda assim, o governo mantém a determinação de cumprir a meta fiscal desse ano sem usar a prerrogativa de descontar os investimentos do PAC do total de despesas. Creio que o senador Cristóvão Buarque, do meu partido PDT, com quem temos discutido os rumos da economia brasileira, ficaria satisfeito com as medidas anunciadas ontem e hoje pela presidente, principalmente com a criação dessa nova agência de assistência técnica e extensão rural. Cristóvão tem dito que a economia do Brasil está bem, mas não vai bem.
fala isso no sentido de que o Brasil precisa investir em políticas estruturantes e de longo prazo para firmar a nossa economia. Apesar de o Brasil vivenciar bons números no quadro econômico atual, há diversos itens que requerem atenção e novas medidas de política econômica. Podemos citar algumas medidas que estamos discutindo em seminários especiais no PDT, como, por exemplo, a dívida e os gastos do setor público, as limitações de infraestrutura, a burocracia, a corrupção, a capacidade de inovação, o endividamento das famílias, o endividamento das empresas, a pesada carga fiscal, a baixa qualidade da educação básica, a capacidade de inovação e investimento em ciência e tecnologia, a desigualdade e a pobreza, dentre outros. São luzes alertando para os riscos que sofre a economia brasileira e para as quais temos que nos manter atentos e adotar medidas preventivas e corretivas a longo prazo. Por último, argumentamos que o otimismo com a economia brasileira é bom até certa dose, mas pode ser um forte ponto contra o país, pois pode impedir-nos de enxergar todos os riscos postos para o nosso futuro próximo. Por isso, reforçamos o alerta de que, para que a equipe econômica da presidenta Dilma se mantenha cautelosa e zelosa com os fundamentos macroeconômicos e estruturais da nossa economia. Portanto, fica aqui o nosso cumprimento à nossa presidenta Dilma pelo anúncio do Plano Safra 2012-2013. E fica aqui, mais uma vez, o nosso pedido e nosso apelo para que a nossa ministra Miriam Belchior, ministra do Planejamento, possa concluir o processo da transposição dos servidores do Estado de Rondônia para os quadros da